O anarcocapitalismo vem de uma grande tradição dos liberais em destruir o compactuamento com o Estado. Porém, apesar de o arranjo ser intrinsecamente exposto com o livre mercado, seria com a grande realidade, a aplicabilidade dele, como veremos à frente, é completamente fabulosa, né? No sentido de fábula. É uma fábula a aplicabilidade porque simplesmente é impossível o aplicá-lo. E eu explicarei o porquê. Quando nós falamos e perguntamos para o anarcocapitalista, assim como era antigamente, como se chegar a um campistão, simplesmente eles terão duas respostas básicas, tá? Claro que há outras teorias, mas basicamente eles vão dizer que por meio da tecnologia, alguns acreditam nisso, né? Outros acreditam que vai ser por meio da força, né? Mas quando juntamos essas concluências e colocamos adjuntas ao Estado, que é a maior máquina de propaganda mundial desde as eras antigas, tá? Desde sua fundação há 3.000 anos ou mais, transcendentalmente vemos que se torna inviável o ANCAP acontecer pelo simples fato de o próprio Estado ter engolido toda a metodologia, ideologia e o marketing, né? E ter engolido basicamente a mente das pessoas em seu vórtice estatal. Então, aqueles que acreditam que os anarcocapitalistas pegarão em armas não é diferente dos comunistas que acreditarão numa revolução das quais as pessoas, como Marx descrevia, o capitalismo cairia por si mesmo e eles fariam uma revolução. Então, nesse sentido, o anarcocapitalismo é basicamente o comunismo da direita, certo? Porque eles esperam que as pessoas se revoltem, né? Simplesmente acordem do seu sonho estatal, mas como sabemos, as pessoas estão cada vez mais inerentemente imersas e escravas das novas tecnologias, né? Para aqueles que acreditam que a quarta ou quinta revolução industrial, por meio da tecnologia, chegaremos ao anarcocapitalismo, vemos completamente o contrário acontecer, né? O capitalismo ele se torna cada vez mais estrondoso e forte e vem dominando cada aspecto e cada exigência de nossas vidas, né? Com relação às leis, com relação às arbitrariedades do Estado e todo o seu aparato coercitivo de coesão. Então, quando falamos em dominação mundial, quando falamos em um grande marketing que é estabelecido pelo Estado, nós podemos ver que se torna inviável de qualquer forma. Os casos isolados como Liechtenstein, os casos como em Mônaco ou então a Ilha da Liberlândia foram somente permissões do Estado, porque o Estado permitira, se o Estado proibira que isso acontecesse, jamais seriam feitos. Então, não temos um exemplo de espontaneidade do qual fora criado, né? Mônaco foi um arranjo de bilionários, né? E quando falamos em arranjos mundiais, quando falamos em termos mundiais, principalmente para o Brasil, para os países, isso se torna uma coisa completamente inviável pelo cerco fechado pelas grandes corporações do Estado, né? O capitalismo ele não é só uma máquina de propaganda mais eficiente, mas uma máquina de uma empresa centralizada muito mais eficiente para o controle do que descentralmente você tentar captar essas pessoas, tá? Até porque você constrói diversas ideias, temos várias correntes, por exemplo, libertárias, né? E assim você acaba confundindo todo mundo, assim como o Estado o fizera por meio da engenharia social, que é o quê? Você criar esquerda e direita e dentro desse escopo milhares e milhares de ideologias, né? Todo mundo é livre para criar e assim as pessoas se dispersam, né? Se tornam tão separadas que jamais vão chegar a uma conclusão realmente do qual a solução para a humanidade, né? Que os anarcocapitalistas alegam ser realmente o livre mercado, mas como vemos que é inviável, então não tem como ser solução se é inviável, certo? E há outros que alegam, mas vai existindo em pequenos países, é feito apenas para existir em pequenos países como em Mônaco e tal. Só que não totalmente, né? A gente sabe que o Estado ainda, mesmo que de forma indireta, continua gerenciando e defendendo as fronteiras ali, né? Então não temos uma verdadeira proteção de empresas privadas protegendo o anarcocapitalismo, ou seja, é só uma fábula, é só um sonho desse pessoal, né? Não tem como
isso existe nem no futuro, nem no presente, nem no passado. Então, só isso que eu queria deixar claro nesse vídeo, tá? Os anarcapitalistas não são diferentes dos comunistas em relação ao pensamento utópico de chegar à sua esquematização ideológica, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir e até a próxima.